gente está aqui com o Matheus Ornelas, ele que é jornalista, comentarista da NFL, FABR, College. Fala, Matheus, como é que vai? Fala, Yuri. Cara, obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar vindo aqui com você. Nesse primeiro episódio, fico ainda mais honrado de estar participando aqui, abrindo a porta. Espero que esse projeto aí, se você consiga desenvolver, traga pessoas muito legais aqui para bater um papo. E é isso, vamos falar de futebol americano, vamos falar de basquete, vamos falar de beisebol, vamos falar de tudo que você quiser e tirar qualquer dúvida que o pessoal possa ter. Que nada, honra é minha receber você aqui. E vamos começar, né, com o jornalismo. Você disse no jornalismo, você que é formado, tem só 26 anos, mas já tem uma longa trajetória aí. Como é que você começou com o jornalismo esportivo, né? Escrever, a falar sobre os esportes? Então, cara, isso é engraçado, né? A primeira vez que eu tenho lembrança de escrever sobre esportes, eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, deixa eu ver. 10, 11 anos mais ou menos. Meu pai tinha uma máquina de escrever aqui em casa, que ele usava pro antigo trabalho dele, né? E aí eu achava mó legal o barulho que fazia e tudo mais, né? Acho que toda criança gostava, né? E aí eu comecei a falar, nossa, eu preciso arrumar alguma desculpa para meu pai deixar eu escrever nela, sabe? E obviamente ele não deixava, né? Porque era uma que ele usava para trabalho e tudo mais, mas ele me arrumou uma velhinha para eu fazer. Aí eu comecei a escrever sobre futebol. Assim, eu via o jogo e escrevia pós-jogo, tudo mais, dava nota para jogador, né? Era um lazer, né? Aí depois de um tempo, né, fiz outros cursos, né? Trabalhei com TI um tempo. E depois eu decidi vir para o mundo da comunicação, né? Mais especificamente o jornalismo, porque não me via como publicitário. E rádio e TV é uma área que eu gosto muito, inclusive trabalho com isso, mas é uma área que me chamava menos atenção que o jornalismo. Então eu fui para o jornalismo e eu não entrei com o pensamento do jornalismo esportivo. Eu entrei para fazer o jornalismo que eu queria, né? Eu gostava muito na época de discutir sobre vários assuntos, cara. Eu gostava de discutir esporte, gostava de falar sobre política, peguei um gosto por jornalismo investigativo e policial por conta das leituras obrigatórias que eu tive na faculdade, Caco Barcelos e outros livros assim mais nesse meio da comunicação. E aí eu fui me desenvolvendo, né? Mas eu sempre gostei muito de esporte, pratiquei futebol americano, pratiquei futebol, pratiquei vôlei, basquete, tudo na época de escola, assim. E aí eu fui tendo oportunidades para falar de FABR, fui me adentrando aí nesse meio, depois comecei a escrever mais sobre outros esportes, sobre beisebol, sobre basquete também, que era uma área que eu gostava, mas nunca tinha parado para escrever, escrevi sobre rugby já. Eu acho que tem muito esporte aí que eu já falei um pouquinho ou escrevi alguma coisa. Já deu uma variada já. Já, já. Você falou sobre a sua faculdade de jornalismo, né? Eu assisti uma vez uma palestra. Eu sou formado em engenharia, mas eu gosto bastante da área de jornalismo. E aí eu já fiz alguns cursos online para assistir, desses que tem de palestras e tal. Aham. E em um deles foi com o PVC, ele falando sobre isso, que muitas pessoas querem, hoje em dia, vou entrar no fazer jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo. Só que uma coisa que ele falou que é bastante interessante, que é, primeiro você tem que se formar em jornalismo, você tem que ser jornalista, Sim, você tem que pensar em ser um jornalista e depois você vê a especialidade, que você mais gosta e as oportunidades, do que só entrar já focado em uma área e esquecer do restante, né? exato. Até porque são várias formas de se escrever jornalismo, né, Yuri? O jornalismo esportivo, ele é escrito de uma forma, o jornalismo político é escrito de outra forma, o jornalismo da economia é de outra forma, de políticas públicas é de outra forma. Então você sempre tem que entender para quem você está escrevendo. Porque uma coisa do jornalismo, o que muito jornalista teima a entender é que se você escreve uma matéria e ela é mal interpretada, a culpa não é de quem leu, é de quem fez. Quem Sim. escreveu não deixou ela clara para quem está lendo. Então é um cuidado ainda maior que a gente tem que ter, e por isso que é perigoso você entrar na faculdade já muito fechado de, eu quero ser jornalista esportivo, eu quero ser jornalista político, científico, eu quero trabalhar com assessoria de imprensa também, que é uma área que muita gente passa, inclusive eu já passei.
não é tão preto no branco. Tanto que não é, porque o jornalismo esportivo não é uma matéria que está na grade curricular de jornalismo. Inclusive, a única faculdade do Brasil, se eu não estou enganado, que tem jornalismo esportivo é a Casper. É a única que tem jornalismo esportivo na sua grade de comunicação visual em jornalismo. A maior parte das pessoas, elas têm que fazer uma especialização em jornalismo esportivo, uma pós-graduação em jornalismo esportivo ou em graduações relacionadas. Mas o curso de jornalismo no Brasil hoje, infelizmente, porque eu acho que a gente precisava ter até por essa demanda de gente que entra pensando no esporte, era realmente você ter uma matéria sobre jornalismo esportivo, que é algo que seria muito legal, até porque todo mundo tem que conhecer. Eu acho que é uma área Sim. que tem espaço para bastante gente e que a gente precisa ser melhor ensinado para a gente não formar para um profissional ruim. E falando ainda sobre isso, você acha que pelo fato de não a gente não vê muitos. Hoje em dia tem muitas TVs, principalmente pagas, né, que tem coberturas esportivas e tal. A gente vê Uhum. muito ex-jogador ou sei lá, alguém que começou no rádio e foi para a TV e tal, e não tem aquela formação de jornalista. E você acha que isso pesa nas faculdades para não colocar assim na grade, ou é só mesmo porque as outras áreas eles prezam mais como mais importantes, entre aspas? Cara, eu não tenho conhecimento de causa para ter uma certeza sobre isso. O jornalismo esportivo ele é bem subvalorizado no Brasil. É uma área que, de certa forma, existe um certo preconceito com o jornalismo esportivo em comparação com outras áreas, né? O que é uma bobagem, porque no final das contas todo mundo é jornalista. Não sei o quanto isso pesa numa grade curricular, mas eu acho que você ter ex-atletas que estão na televisão hoje em dia, eu acho que a gente sempre tem que entender, né? A TV, principalmente a TV aberta, a TV paga, elas precisam vender. Então você tem que ter caras que saibam do que estão falando, caras midiáticos que saibam fazer o show deles, como a gente vê o Neto, como a gente vê um jogo aberto, é, ou caras que têm um apelo muito grande, como o Casagrande tem na Rede Globo. O Caio, por exemplo, o Caio não foi um mega jogador, mas o Caio estudou pra caramba. Então o Caio foi um cara que se especializou na área do futebol, especificamente, né? E, e acabou entrando nesse meio e ficando, entendeu? Mas você pegar uma pessoa e colocar ela na televisão só porque ela foi um ex-atleta não é algo fácil, porque você sempre vai procurar, primeiro de tudo, pessoas midiáticas, né? Como a gente vê Edmundo, né? A Band tem um número grande de. Denilson, Denilson, Edmundo, Edilson, o Wilson. Vampeta, que está na rádio também bastante hoje em dia, né? Então, eu acho que esses caras, esses profissionais, né? Porque eles são profissionais, querendo ou não, eles têm que se preocupar em ter um conhecimento melhor, né? Mas como eles são uma parte que é mais televisão, é uma coisa muito mais factual, do ao vivo que eles participam, eles não desenvolvem matérias mesmo de jornalismo esportivo, eu acho que, sabe, acaba fugindo um pouco. Mas não sei o quanto isso atrapalha para uma faculdade colocar ou não na grade, sabe? Eu acho que precisaria colocar, mas é um tema que vale ser discutido às vezes com algum professor de faculdade, entender se às vezes nós temos professores capacitados para ensinar jornalismo esportivo, né? Ensinar em assessoria, existe assessoria de imprensa e assessoria de imprensa esportiva, né? As duas têm o mesmo princípio e buscam a mesma coisa, só que o intermédio delas é diferente, entendeu? Mas é um assunto legal, cara. Eu acho que se você conseguir achar um professor de faculdade para falar desse assunto, eu acho que você conseguiria uma resposta mais completinha. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, tem uma faculdade ela é especializada em assuntos esportivos, né, mais focada no futebol. Foi Aham. desenvolvida pelo Bahia, pelo time do Bahia, junto com alguma outra faculdade, e eles desenvolveram várias especializações disso, de futebol, que é gestão, assessoria de imprensa esportiva e tal, mas é como especialização, né? Não dentro da faculdade de jornalismo em si. Mas você começou no FABR em si, você cobriu a Liga aí de São Paulo, a estadual, durante 3 anos, se não me engano.
Foi quando você ainda estava na faculdade ou você já tinha saído? Como é que foi essa sua início de cobertura? Então, eu já estava na faculdade, né? Eu comecei em 2017 a faculdade de jornalismo, né? Me formei no final do ano passado, graças a Deus. Mesmo porque por conta da pandemia e tudo mais, né? Eu fiz um documentário, então foi muito difícil conseguir gravar e tudo mais. Eu tive Nossa, que no meio fazer da tudo. pandemia. Então, e foi muito complicado porque foi quando tudo começou, né? Então, até março a gente estava tendo aula presencial, acertando muita Sim. coisa, e aí depois até a gente entender como funcionava a aula online, o tempo dos professores também, todas as dificuldades técnicas que muita gente teve, a gente tentou se ajudar bastante durante todo esse processo. Mas assim, eu comecei cobrindo o FA de São Paulo mesmo, durante a temporada de 2000, acho que foi a temporada de 2017 mesmo, eu já comecei, porque em 2017 eu ainda jogava. Eu cheguei a jogar algumas partidas pelo São Paulo Storm, mas Você depois jogava de quê? eu joguei como linha ofensiva os primeiros anos, e meu último ano eu joguei como fullback e linebacker, que foi depois da minha primeira cirurgia, eu tinha emagrecido bastante, então eu não tinha tamanho para jogar mais no OL. E depois eu acabei parando por conta de trabalho, de lesões, né? Eu tive 2 lesões no joelho, então já comecei a pensar um pouco mais na parte profissional. Já não ia ser escolhido no draft por nenhum outro Não clube. ia, faltou. A Faltou, é porque eu lesão. só tenho 1,80 só. Se eu tivesse 1,85, dava pra brincar. Você teve lesão aonde? Em qual parte? No joelho? Eu tive lesão no menisco do joelho, depois eu tive um problema em um osso do joelho também, que quebrou um pedaço, aí eu tive que tirar e depois tirar mais um pedaço de novo. E eu tenho uma coisa que, inclusive, é algo que não é um problema para mim, mas quando eu decidi ingressar de vez no jornalismo, focar na parte de cobertura, principalmente aqui de São Paulo, eu decidi que eu não poderia jogar por uma equipe e falar das outras, entendeu? Tem alguns jornalistas que jogam até hoje, né, caras que Sim. são atletas e jornalistas, não tenho nada contra. Acho que você pode levantar uma poeira desnecessária sobre a forma como você desenvolve suas matérias. Eu mesmo, até hoje, por ter passado por 2 equipes, sempre quando eu escrevo alguma coisa, às vezes eu tomo uma mensagem ou outra falando que eu só escrevi isso porque eu jogava pelo time, ou eu falo mal de um e não falo mal do outro. É o comum do jornalista esportivo, né? Exato, Sempre vai ter essas discussões de sempre. que você gosta mais de tal time, não do meu. Exatamente, exatamente. E aí depois eu decidi parar mesmo. E, cara, eu vou te falar a verdade, pra mim eu acho que foi uma boa decisão. Eu gostava muito de jogar, sinto falta. Às vezes a gente para pra ver alguns jogos antigos, né? E, e aí eu falo, cara, saudade de jogar, pô, dava pra jogar mais um pouco. Até hoje, né? Você acha que, se, sei lá, ficasse saudável, dava pra jogar, né? Mas eu sinto que hoje minha contribuição ela é maior, fazendo a cobertura, falando com muita gente sobre tudo. Não jogar mais me abriu portas para falar com outros times, coisas que eu não tinha tanta abertura quando eu era jogador, por motivos óbvios. Então eu sinto falta, mas eu sei que o que eu estou fazendo hoje em dia é mais importante. E sua cobertura, você começou lá na primeira descida ou foi por outro local? Foi pela primeira descida, foi um contato com o Matheus Pinheiro, né, que hoje é narrador dos Ah, canais da ESPN, né, ESPN. mas na época ele ainda não era, né, ele era só o nosso Mateuzinho, Ele fazia e muita cobertura, né, da FBR. fazia, especificamente aqui em São Paulo, né? Mas ele estava lá em Brasília quando teve o projeto de lei do futebol americano e que o Duzão estava lá. É um cara que até hoje dá um carinho muito grande para o futebol americano brasileiro. Inclusive, eu acho que as pessoas deveriam até olhar um pouco mais com carinho para ele por conta disso, né? Um cara que não largou, vamos dizer assim, da onde ele veio. E assim, começou com eu conversando com ele, aí eu fiz um textinho ou dois de testes, aí a gente começou a cobrir um pouco mais, aí conheci o resto do pessoal do Primeira Descida, a cobertura foi acontecendo no Campeonato Paulista, depois a gente cobriu os times paulistas no Campeonato Brasileiro,
E foi fluindo. E aí 2018 e 2019 foi quando a gente teve um boom muito grande, né? Principalmente para mim, principalmente 2019, que a gente teve em praticamente todos os jogos a gente mandou alguém para cobrir, e foi muito, muito legal. Depois teve a Pick Six Cup, que foi um outro torneio estadual que tem aqui em São Paulo em 2019, teve os brasileiros, e foi assim, cara. A primeira descida, a gente está torcendo muito para tudo voltar ano que vem, porque a gente sente falta, né? Apesar da gente não ganhar dinheiro com isso, né? A gente sente muita falta de produzir esse conteúdo, de estar perto dos times, de estar perto do pessoal. Para quem vê de fora, acho que ou a pessoa tá ganhando dinheiro, ou então pergunta, tu tá fazendo isso? Quando você fala que não tá ganhando muito dinheiro, fala, mas por que tá fazendo isso? Porque a pessoa não entende que a gente gosta de A gente gosta fazer. e tem que pensar no futuro, né? É, Eu acho que se a gente não começar a construir o caminho hoje, daqui 10 anos, quem vier depois da gente também não vai ter por onde se basear, por onde acertar, entendeu? A gente acerta, a gente erra, é normal, e eu acho isso muito importante, porque quando eu comecei, eu olho algumas matérias que eu escrevi lá no começo, eu olho hoje e falo, eu não sei como eu escrevi isso daqui, porque tá muito ruim, normal. e a gente vê algumas coisas que a gente escrevia bem na época, sabe? Por exemplo, é muito engraçado a gente ver algumas coisas, principalmente esse ano, que eu fiquei muito mais perto do draft da NFL, por exemplo, de estudar muitos caras, e ver que a gente acertou em muitos jogadores, a gente errou em muitos caras, e tudo isso faz parte, sabe? E como foi o convite da Band Esportes, né? Que você fez a semifinal e a final, como é que chegou? Em 2019. Sim. Então, por isso que eu falo que 2019 foi um ano muito, muito, assim, engraçado, porque tudo aconteceu muito rápido, sabe? A gente estava fazendo a cobertura do campeonato como um todo, né? Eu estava fazendo até filmagens de algumas partidas que a gente usava para analisar, para gente fazer matérias também depois, né? Previsões. Inclusive teve uma matéria que foi muito engraçada, que teve duas, né? Teve uma que eu falei sobre o Rio Preto Vales na época, que o pessoal ficou muito bravo comigo, mas era verdade. Teve uma outra do São José Jets, que eu lembro até hoje, que eu acho que aquela foi uma para eu perceber que eu não estava no caminho errado na parte de análise, sabe? De entender um pouco mais o jogo. E aí, durante os playoffs, né, a gente teve a rodada de wild card, teve a primeira semifinal, que foi Vailers e Ocelotes, e no sábado eu nem estava no estádio mais. Enquanto esse jogo estava sendo transmitido, eu estava lá naquele estádio que tem perto do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Estava fazendo a cobertura de Português e Flamengo, a abertura da BFA de 2019, quando eu recebi o convite do pessoal da Federação Paulista, né, da Crise do Trigo, falando que eles tinham tido uma ideia de ter um comentarista de campo no segundo jogo da semifinal, que foi entre Corinthians e Storm, se eu aceitava. Aí eu falei, óbvio. Só que assim, foi de um dia para o outro, foi do sábado para o domingo. Nossa, para se Então, preparar. exatamente, eu estava no meio da cobertura de um jogo, recebi a notícia, e ao mesmo tempo eu estava muito feliz, mas eu não podia parar de cobrir o jogo que eu estava cobrindo. Então, eu terminei a cobertura do jogo, eu lembro que a Tainá estava comigo, muita gente não conhece, mas ela era fotógrafa de futebol americano também, fazia parte do Primeira Descida. E eu falei para ela assim, ela ficou assim também, porque ela também estava trabalhando. Aí quando acabou, eu falei com o pessoal, falei assim, vocês não estão brincando, é sério isso, né? Claro, é. E foi muito engraçado porque eu estava tão nervoso que eu não falei para quase ninguém. Eu falei para alguns amigos, para meus familiares, assim, né, obviamente. E assim, varei a noite estudando, né? Já sabia muita coisa, mas já entendia qual que era o papel do repórter de campo, né? Então era trazer algumas informações antes do jogo, tá ali na sideline para ver alguma coisa que eles lá de cima não estavam conseguindo ver, ou ajudar com alguma informação que às vezes eles não conseguiam captar, tipo, quem que tá caído no chão, ou quem que recebeu esse passe, daqui de cima não dá para ver, e trazendo números durante a partida. E foi uma sensação muito legal. E depois da semifinal, eu fiz um post agradecendo o convite e tudo mais. E na mesma hora eles me confirmaram para a final. Então foi. E aí eu tive se eu não me engano, foram 2 semanas de um jogo para o outro.
E aí nessas 2 semanas eu tive um tempo melhor para. Aí você já deu já uma preparação melhor, né? Mas, Já. O nervosismo não baixou, mas é, eu tive um tempo maior para me preparar, para falar um pouco mais. Eu conheci o Caio Santos, que o Caio Santos participou do chute inicial da partida, verdade. falou um pouquinho lá com a gente. Foi uma experiência muito legal. E foi uma ótima oportunidade para mim, né? Porque assim, foi uma oportunidade legal para muita gente conhecer meu trabalho e foi uma oportunidade muito bem usada, né? Vamos dizer assim. Cara, não deve ter sido. Eu imagino você lá no campo lá, assistindo o jogo lá, do lado, ô, você quer vir pra cá, passar na transmissão aqui da Band Esporte? Sim. Você vai passar o jogo, você tá me trollando, tá me tirando. Então, eu comecei a achar que era brincadeira, né? Em 2020, já aproveitando, né, antes da pandemia, eu tive uma outra participação, né, só que dessa vez como comentarista de cabine, que era uma outra pegada, né? É muito diferente, porque É, né? você tem que estar munido de 3 horas de informação e era a abertura, então a gente tinha muito menos material para estudar. E porque no FABR não é que nem a NFL, que você pode se basear muito no ano anterior, você tem que ir trabalhando com o que você tem na hora. E foi assim, foi muito parecido também, né? A gente teve a abertura em um final de semana e esse jogo foi transmitido pelo Band Esportes. E eu estava lá em Rio Preto cobrindo o jogo pela primeira descida. E quando acabou o jogo, o pessoal da SPFL me procurou, a Cris e o Trigo novamente, perguntaram: ó, domingo que vem a gente tem um segundo jogo que vai ser entre Limeira Tomahawk e Guarani Índias. A gente queria saber se você quer ser o comentarista na cabine. Aí eu falei: quero, na hora, nem titubeei, obviamente. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei muito nervoso. É, a gente teve. Eu fiz com o Ivan Bruno, né? Que é um dos caras que tá em alta lá na Band e no Sim, Band sim, Esportes, né? O sim. Ivan Bruno, que é narrador oficial da NBA da Band. Sim. E foi muito legal porque ele me ajudou. Eu tava muito nervoso, muito nervoso. Fui lá pro estúdio, né? Da Band. Então. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência também diferente, né? Porque a gente estava aqui em São Paulo, o jogo foi em Limeira, então a gente estava só recebendo o sinal e fazendo a transmissão. Então foi muito legal e foi uma outra oportunidade também muito boa para mim. Infelizmente a pandemia veio, né? Então eu não pude comentar outras partidas porque era o programado, vamos dizer assim, né? Tinham falado para mim que eu ia ter a oportunidade de comentar outros jogos. Mas a gente espera que ano que vem volte. Se o Band Esportes vier novamente, que eu acho que vai vir, vai ser muito bom. Qualquer emissora que tiver à disposição, se E, quiser, eu vou com o maior orgulho, nem que seja para segurar a câmera. olha, a experiência é bem diferente, né? Como você falou, passa três, tem que estar com entretenimento de 3 horas. Né? Sim. E também você não tem tanta informação quanto tipo, a NFL tem, esse college, NBA, esses Não, esportes você não tem grandes. Você nada não de tem, né? informação. É Não muito, tem, muito não tem. diferente, muito complicado. E aqui os times do FABR, de um ano para o outro, muda muito, modifica muito, ou geralmente já tem uma base? Porque eu tiro pelo time que tem aqui em Salvador, o Cavalaria, todo ano eles fazem processo seletivo, né? Quem quiser participar, então sempre entra muita gente, sai gente também. Uhum. É assim nos times de São Paulo também, tem muita Eu acho que modificação. todos os times do Brasil, praticamente, né, Yuri? A gente tem alguns times que têm uma base mais consolidada, né? Times como o Rex, Galo, o Galo. O Galo nem tanto, porque o Galo contrata e manda muita gente embora. O Rex também. Mas, assim, times que a gente já consegue identificar com mais facilidade alguns nomes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Lusa, o Corinthians, o próprio Vailers, né? Que é o time do interior aqui. São times que a gente já identifica mais nomes, mas todo ano muda. E isso é o que torna mais complicado o nosso trabalho, porque às vezes a gente chega nos jogos sem saber nem a escalação. Então a gente tem que realmente correr atrás de tudo isso para fazer o melhor trabalho possível. E eu queria comentar uma coisa que é muito legal e eu gostei muito do feedback que eu tive depois, foi que tiveram pessoas que não conheciam futebol americano e gostaram, sabe? E eu tomei muito cuidado em
sempre tentar, além da parte técnica, né, que a gente sempre fala que é o mais profundo, explicar por que tal jogada acontece, explicar a regra, explicar o que é um offside, o que é uma interferência de Sim, passe, sim. porque nem todo mundo que está te assistindo conhece futebol americano, nem todo mundo que está te assistindo sabe o que é uma cover 2, uma cover Exato. 3. Então, o mais importante, mais uma vez, o jornalista ele tem que se preocupar com a mensagem que ele passa e entender que ele pode estar falando com o especialista da NFL, o cara que acompanha a NFL há 5, 6 anos e sabe de tudo que você está falando, tanto para a pessoa que está vendo a primeira vez. E eu acho que falta isso, às vezes, para quem acompanha a NFL há mais tempo, de entender por que que na ESPN, em outros Então, canais, a gente vê os comentaristas todos os jogos tendo que falar sobre isso, porque você tem que pensar que sempre tem um cara novo assistindo. E esse exatamente. cara não conhece a regra. Cara, e é o que eu sempre falo nos grupos, né, do WhatsApp, e o pessoal sempre reclama de um comentarista ou outro, porque eu falo, velho, se o cara tá na TV, ele tem que levar entretenimento para todo mundo. Pense que o que você pode saber, mas um dia você não sabia, então eles Exato. têm que ter aquela ser didático. Não E adianta nem todo ele mundo. ficar tentando ficar falando sobre os tipos de marcação que tem e as jogadas em si, a árvore de rotas que o jogador, o wide receiver vai correr ou não e tal. Às vezes Exato. fica uma transmissão E, muito pesada e não e nem leva, né? todo mundo, e nem todo mundo tem, de certa forma, interesse ou paciência de pesquisar depois. Exato. Então mas eu não tenho culpa que a pessoa não vai atrás. Certo, mas ele não é diferente de você quando a gente fala de audiência. É uma pessoa na audiência. Então a gente tem que se preocupar sempre com todo mundo. Claro que, por exemplo, no meu Twitter, hoje em dia, quem me segue, eu solto um conteúdo um pouco mais pesado, né? Pesado no sentido de mais informação, é mais análise. Nos meus textos também é um pouco mais essa parte estatística, de vídeo e tudo mais. Porém, se alguém vier me perguntar uma coisa muito simples, por exemplo, o que foi essa falta? Eu vou explicar para essa pessoa, porque ela pode realmente não saber. E ninguém é obrigado a saber as regras da NFL. E é muita regra. Muita, É muita. muita regra. Meu Deus. Quando eu comecei a assistir o beisebol, por exemplo, foi no. Eu nunca esqueço, porque eu sempre falo com minha esposa mesmo, fala, como é que você assiste o beisebol? Que é muito chato e tal. Eu falo, não Tem que é. respeitar o beisebol, gente. Falo, ela, não, muito chato. Ela gosta de assistir futebol americano, mas que ela diz que tem muita ação. Eu comecei a assistir o beisebol foi na World Series, que teve o Cubs contra o Índias, Indians, exatamente. 2016. Exato. E foi Quando... a série foi muito boa, cara, todos os jogos foram muito bons. Então, a forma como eu competi, ali meio que me segurou no esporte, comecei a pesquisar mais e tal, e eu comecei a gostar mais, né? É o que você falou, às vezes a transmissão tem que atrair todo Exato. mundo, né? E o problema é que quando às vezes a gente vê a transmissão lá de fora, o pessoal lá de fora não tem isso. Mas é porque o futebol americano, para eles, é uma coisa enraizada. O beisebol é uma coisa enraizada, o basquete é uma coisa enraizada. Exatamente. Então você não tem necessidade lá fora de explicar. Do mesmo jeito que aqui a gente não explica futebol. Entendeu? É, Porque o as futebol coisas é, básicas do futebol não fica explicando. Exato, porque o futebol está na nossa raiz. Então é a mesma coisa. O basquete, hoje em dia, se você quer saber, as transmissões já não tem tanto essa didática, sabe? Tem algumas coisas bem básicas, como relógio, a diferença de faltas e pontos e tudo mais, mas já é uma transmissão mais dinâmica, já é uma transmissão que estão mais preocupados em aspectos técnicos e tudo mais, tanto na NBA quanto no NBB, quanto nas ligas femininas. Já existe uma preocupação maior em desenvolver esse conteúdo mais técnico e tático. Porque o basquete já tá há mais tempo, assim, tem um público maior há mais tempo aqui no Brasil e é Isso. transmitido há mais tempo. Apesar de que o beisebol também, e o futebol americano teve algumas transmissões lá nos anos 90, no início do ano 2000, mas só que o basquete atrai mais gente, tem um público maior e já está mais enraizado também, né? Sim, e tem todo o Joga na aspecto escola e olímpico também. Existe tudo. todo o aspecto do Brasil ter tido sucesso há muitos anos atrás. Mas aí entra a parte também talvez a falta de comunicação do jornalismo ou a falta de pessoas interessadas. O beisebol está no Brasil há uns 70 anos. Então,
A gente vê que é uma falta de comunicação. A gente tem mais jogadores em contrato com a Major League do que em contrato com a NBA e com a NFL. Isso, isso. A gente já teve 2 brasileiros campeões da Major League. E um recentemente. O Ian Gomes, que ganhou em 2019. O Paulo Orlando, que ganhou em 2015, se eu não estou enganado. Que inclusive o Paulo tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele, muito legal, quando ele estava lá no México já, na última temporada. E assim, existe aonde você explorar, vamos dizer assim, sabe? Só que aí é aquilo que a gente fala, é a audiência, é a galera que vai atrás desse conteúdo. O beisebol, por exemplo, é um jogo que ele é muito diferente do basquete, do futebol americano. Então é um pouco mais difícil das pessoas se apegarem ao jogo. Seja porque é uma liga com muitos jogos, seja porque não é um jogo que tem contato físico, é um jogo um pouco mais... eu não digo nem parado, porque ele é um jogo rápido, mas é um jogo sem contato, então é um jogo que ele é mais de momentos. E nem todo mundo gosta, aí tá tudo bem. Também né, tem jogo que é 5 horas, 6 horas. Cara, se você Exato. falou que é muito difícil comentar, transmitir um jogo de futebol americano que é 3 horas, eu fico pensando naqueles jogos de beisebol que dura 5, 6 horas. No outro dia na ESPN eu tava assistindo, não consegui assistir tudo. Foi até a madrugada, eu acho que parece que eram umas 2 horas da manhã, e acho que foi até de manhã o jogo. O Biratã, quando eu fiz uma entrevista com o Biratã Leal, ele me falou sobre isso, que eu acho que a maior transmissão dele tinha sido um pouco mais de 6 horas. Sim. Por conta de chuva, né? Que o beisebol, você não consegue jogar beisebol com chuva, com neve, né, nada do tipo. E aí o jogo foi parado por conta de chuva, aí voltou, atrasou, e foi um jogo que demorou pra caramba. E são aspectos, eu acho que assim, hoje a gente, graças a TVs fechadas principalmente, não só a TV aberta, a gente tem tudo que é esporte passando em algum lugar. Então, por exemplo, hoje a gente está gravando hoje dia 7, quinta-feira. Daqui 20 minutos começa a NFL, tá rolando o playoff de beisebol, a pré-temporada da NBA, a NHL vai voltar, que é o hockey, que inclusive eu quero tentar acompanhar, que eu não entendo uma bulhufa de hockey. Cara, eu gosto muito do hockey, mas eu também não entendo nada. Eu acho muito legal o Minha hockey. máxima referência de hockey são os Super Patos, o filme da Disney antigo. Eu assisto alguns jogos do hockey, mas para mim a maior dificuldade é entender as faltas. Até muito difícil. Até hoje eu não consegui entender as faltas do basquete. Eu tenho uma dificuldade para entender esse lance de falta. O do hockey tem muitas faltas e tem a diferença, a falta da onde a falta é marcada. O disco não pode ultrapassar o meio campo se não tiver tal jogador do time do top. Para mim é muito complicado ainda, mas eu gosto muito. Você depois, né, vamos voltando aqui um pouco, e você também teve lá no Torcedores, no torcedores.com. Sim. Você entrou no Torcedores depois da primeira descida ou foi tudo junto, ou não vai lá escrevia para os dois? Foi tudo junto, né? Jornalista esportivo tem muito disso, né, Yuri? Você raramente escreve para um portal só, né? E a época do Torcedores, o Rodrigo Nascimento, né? Ele era o editor-chefe da editoria de esportes americanos. Então ele me convidou, né? Porque eu estava começando a trilhar um pouco mais essa parte do beisebol e de NFL. Então ele me convidou para falar mais sobre o beisebol. Comecei a escrever sobre beisebol, sobre NFL. Tive a oportunidade de cobrir a Copa do Mundo de Rugby de 2019 lá no Japão também, pelo Torcedores. Foi uma oportunidade muito legal. Fui se não o jornalista com mais matérias no site durante a Copa do Mundo. Inclusive, a matéria pós-jogo da final fui eu que fiz. E foi muito legal e diferente, porque era de madrugada, era lá no Japão. Nossa. Então, era uma rotina bem, bem complicada. E o Torcedores também eu tive a oportunidade de cobrir jogos do NBB, que para mim foi muito legal, da Superliga Feminina de Vôlei também. E foi uma oportunidade muito legal, aprendi muito. Você cobriu em loco? Cobri em loco. Boa parte dos jogos é em loco. Cobri a Taça Brasil de Beisebol, fui o primeiro jornalista a fazer uma cobertura completa da competição, do primeiro jogo até a final, que aconteceu aqui em São Paulo. Foi uma grata sorte, né, vamos dizer assim, ter acontecido em São Paulo para poder estar em loco. NBB eu cobri em loco, Superliga
masculina eu acho que eu não cheguei a fazer jogos, só pré-jogos. Da feminina eu cheguei a cobrir 1 ou 2 jogos. NBB eu cobri bastante. A Sul-Americana de basquete eu tive a oportunidade de cobrir em loco as finais entre Corinthians e Botafogo. Foram oportunidades muito legais. Cobri no NBB alguns clássicos, como Corinthians e Flamengo. A volta do Fischer contra o Flamengo, que inclusive foi uma história muito engraçada, que eu, sem querer, fiz o Fischer chorar ao vivo. E Como é que foi isso aí? o Fischer, para quem não conhece, o Fischer é um jogador de basquete brasileiro, com passagem na seleção e tudo mais, um jogador experiente, né? E o Fischer, ele teve 2 lesões muito graves no joelho, ambas contra o Flamengo. E ele jogou pelo Flamengo, inclusive, também, né? E depois do jogo Corinthians e Flamengo, o Flamengo ganhou do Corinthians, não vou lembrar o placar, obviamente, mas o Flamengo ganhou. E eu cheguei no Fischer e perguntei para ele como que era o sentimento de estar jogando contra o Flamengo, né? Nem tinha sido no sentido tanto das lesões, mas mais por ser um ex-clube que ele tinha passado. E aí ele falou assim que o primeiro objetivo dele era terminar o jogo com saúde. E Nossa. quando ele falou isso, ele começou a chorar. E aí ele respondeu falando que estava muito feliz em poder estar jogando saudável de novo, que muita coisa tinha passado pela cabeça dele e tudo mais. E são esses momentos que são gratificantes para o jornalista, sabe? O jogo foi transmitido, se eu não me engano, para o Fox Sports. Então o jornalista do Fox Sports estava do meu lado, gravando, eu falando com o Fischer, e acabou indo pro ao vivo no Fox Sports essa parte, entendeu? E foi muito, assim, eu não digo engraçado, porque era uma coisa muito tocante para ele, que eu mesmo Emocionante. fiquei emocionado depois. E foi muito legal, sabe? O Fischer O NBB me ajudou bastante nessa parte de entrevistas, porque falei com muitos treinadores do NBB, falei com muitos jogadores também, brasileiros e americanos. Tinha muito jogo acontecendo, então praticamente todo dia eu estava em algum lugar aqui de São Paulo cobrindo o jogo, e foi uma experiência muito legal também. E a NBB, o NBB cresceu bastante, né? Depois acho que do novo formato, não sei, até a nível de patrocínio, de transmissões, hoje em dia já tem. Você espera que algum dia o FBR chegue nesse nível, tá caminhando, porque hoje em dia a gente ainda vê muita rixazinha que tem, né? Entre as ligas, teve algumas, a federação tal, quer botar jogo, tem time que Uhum. não quer, tem aquelas birras ainda internas, isso atrapalha bastante, né? Assim, eu penso que no basquete também tem isso, viu? Verdade seja dita, entre a NBB e a federação. Mas eu acho que o futebol americano no Brasil, ele tá engatinhando ainda, sabe? A gente tem uma sensação de que ele já é muito grande, mas ele ainda não é. Principalmente o FABR. A gente tem projetos e pessoas que estão interessadas em fazer ele ser gigante, mas ele ainda está se desenvolvendo, sabe? Então, eu acho que, infelizmente, essas rixas, algumas pessoas querendo ter mais espaço que outras, não querendo que todo mundo cresça igual, infelizmente é normal. Aconteceu isso com a NFL no começo dos tempos, aconteceu isso com a NBA, aconteceu isso com o beisebol. Então faz parte dessa. Pensa assim, quando eu falo, por exemplo, de jogador calouro de NFL, beisebol, basquete, tem um termo que a gente usa que chama dores de crescimento, Sim. que é o amadurecimento desse atleta no nível profissional. E isso vai acontecer. É inevitável. O importante é que as pessoas que estão à frente ou que estão aprendendo a como assumir essas coisas tenham uma mentalidade de crescer o esporte, não de crescer o próprio time ou de crescer Meu a própria pessoal, ou crescer a própria federação, ou às vezes quem vai com muito âmbito a parte financeira. Claro, todo mundo que trabalha quer ganhar dinheiro, e isso é importante. É importante, é o seu sustento, é o que põe comida na sua mesa. Mas essa ainda não dá para ser o principal foco de alguém que esteja interessado no FABR, entendeu? Se a pessoa entra com essa mentalidade, a chance dela não se desenvolver é muito grande. hoje ainda é meio complicado isso, apesar de que agora, né, São Paulo vai abrir o centro lá de Sim, treinamento e também com o campus, né, primeiro estádio de no primeiro futebol. estágio, espero que isso já dê um, um crescimento, uma visibilidade maior ao esporte, aos jogos e tudo. Eu acho que Seu, vai ser uma ótima oportunidade para a gente ter um lugar
no Brasil, onde a gente possa abraçar mais gente, sabe? Esse projeto ele é muito legal. O pessoal da FEPAF, que é a Federação Paulista, está correndo a cada dia por tudo que a gente ouve deles, né? Para ele ser inaugurado o quanto antes, para receber futebol americano, para receber flag football, vai ter alojamentos para receber times de fora. Então, se o time estiver jogando um campeonato nacional e for jogar aqui em São Paulo, vai ter um lugar para passar a noite, não precisa vir correndo no dia de jogo, dá para receber times de fora também, para a gente ter alguns amistosos ou competições internacionais, principalmente do flag football, que a gente vai ter o Mundial agora em Israel. Então, eu acho que tendo lugares assim, a gente abre uma janela de oportunidades maior para investidores, para TV aberta, para TV fechada, para que mais gente conheça a modalidade. Até porque esse local vai ser completo, vai ter as cabines de transmissão, Sim, eu estou muito ansioso, cara. Sala de vídeo para estudo. Vai ter dormitório, vai ter sala de musculação, vai ter 3 mil lugares para público, que às vezes eu vi uma pessoa tá falando, nossa, mas 3 mil? Eu falo, 3 mil para o futebol americano brasileiro é muita gente, entendeu? Com certeza. A única vez que eu joguei para mais de 3 mil pessoas foi quando foi a abertura da SPFL em 2016, eu lembro disso até hoje, quando eu jogava pelo São Paulo Storm, a gente jogou contra o Corinthians e o público oficial, se eu não me engano, foi 6 mil pessoas. Mas assim, era uma situação diferente, né? Era o Canindé, que tem espaço para isso tudo, mas não é a média do futebol americano brasileiro. Tá longe disso ainda, infelizmente. Mas o centro vai ser bem legal e também pode ter. Eu vi que tem projetos também para abraçar a garotada, né? Você tem desenvolvimento. Exato. Tem vários projetos de lei, né, em trâmite ou que já acontecem para você trazer esses jovens para o esporte, né? É muito importante você ter as crianças, os adolescentes praticando esporte, conhecendo esportes novos. O centro antes de tudo, para isso, né? Então, durante a semana, inclusive, ele vai ser usado para isso, vai ter escolinhas, vai ter aulas, vai ter muita clínica, e isso é muito importante, desenvolver o jovem. Se ele virar um jogador de futebol americano, melhor ainda. Se não, você conseguiu tirar uma criança da rua, você conseguiu deixar ela durante o dia praticando uma atividade muito legal, tendo uma saúde boa, deixando os pais sem preocupação de o que pode estar fazendo de errado ou de certo e vai estar praticando um esporte. Exatamente. São projetos desse nível que deveria ter em mais locais do país, né? A gente sabe que tem muitos lugares que estão correndo atrás, e eu acho que esse projeto aqui em São Paulo é até muito importante para outros estados também terem um senso de urgência um pouco maior e começarem a procurar um pouco mais isso. Serve de modelo, né? Sim. É o que eu estava falando basicamente sobre fazer jornalismo e não ser remunerado. É fazer hoje, trilhar o caminho para quem vier depois entender como tudo funciona. Sim. E voltando um pouco no ano passado, você também passou pelo Time Out, gravou alguns podcasts também. Estou no Time Out até hoje. E no Time Out, se eu não me engano, tá você, tem mais? O Matheus? Eu, Matheus Pinheiro, Matheus Suman, Rafael, Rodrigo Nascimento, Florentino, diversos convidados que a gente traz para falar de várias modalidades. Equipe boa, pesada. Só os nível hard do Brasil, os grandes. Só a finécia. E também, em paralelo, você tem seus projetos, né? Você tá com o canal da Twitch, fez, cara, no ano passado, não sei o que você fez na pré-temporada, na verdade, na off-season de live, cara, deu um trabalhinho você passar 32 times, você lá fazendo live falando sobre cada um no processo do draft e tudo. Sim. Pô, deve ter dado um trabalhinho, mas é legal, né? Foi quando você teve um boom de visibilidade bem grande, foi muito no processo do draft. Sim, o processo do draft para mim foi muito diferente por conta da cobertura, né, das entrevistas. Para quem não sabe do que a gente está falando, né, Yuri? Durante o processo do draft, tive a oportunidade de falar com quase 200 jogadores, ou mais de 200 jogadores, eu não lembro agora de cabeça.
que foram para o processo do draft da NFL. Falei também com 11 head coaches do college football. Tive uma oportunidade muito grande. Queria agradecer, inclusive, ao Antônio Carlos, que é um outro jornalista que está com a gente lá no Time Out, que ele, de certa forma, eu não digo alertou, né? A gente estava conversando, ele tinha participado da coletiva de Oklahoma, então, e aí eu fui atrás do passo a passo para poder estar nessas coletivas e comecei a fazer. Então, tiveram muitas entrevistas, tive a oportunidade de falar com vários caras que estão aí na NFL hoje, com alguns head coaches também, entrevistas muito legais. E foi quando realmente teve um boom bem bacana. Foi até no Twitter mesmo, né? Teve um boom legal na época, na coletiva de Notre Dame, né? Por causa do Coramoa, né? Que Sim, sim. ele pediu para falar comigo, aí foi uma entrevista. Aí depois. Foi muito legal. Depois eu fui descobrir que o Coramoa fazia português na faculdade, eu não sabia disso, né? Então foi muito legal, cara. E essas entrevistas depois, as lives, não só falando sobre NFL, mas também falando sobre beisebol, trazendo caras como Paulo Mancha, como Ivan Zimmerman, foi muito legal para mim, porque eu sentia que a gente precisava dar espaço para todo mundo, todos os times da NFL. É complicado você achar gente para falar dos 32 times. Hoje eu falo sobre isso mais abertamente, mas foi muito complicado. Mas foi muito bom, porque assim, eu tive oportunidades bem legais de conhecer gente nova, de entender mais o lado de vários times, assim, e me aprofundar um pouco mais sobre cada um dos times. Na parte do beisebol, tive ótimas entrevistas, me abriu portas para conversar com caras muito legais, como o Paulo Orlando, como jogadores da seleção brasileira, né, que eu já tinha feito matérias ano passado. Então, só o próprio Biratã Leal, eu tive uma oportunidade muito legal de falar com ele, pude fazer live com o André Rienzo, foi o primeiro arremessador brasileiro na história da Major League, sabe? Então foram ótimas memórias que eu vou ter e foi muito legal poder trazer esse conteúdo para o pessoal. Cara, eu não sei como é para você, mas eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas. O Biratão, cara, ele é uma pessoa muito gente boa, é muito legal conversar com ele. O Bira é sensacional. Ele é super acessível e é muito gente boa, fala sobre muitos esportes. E o engraçado, eu vou te contar essa história muito boa. Eu conheci o Biratã em 2019, durante a Taça Brasil de Beisebol. Eu estava trabalhando e ele foi assistir algum jogo. Eu não lembro qual o jogo agora, mas ele foi assistir, porque o estádio onde estava acontecendo é o Mieniche, né, que é aqui em São Paulo, próximo da Luz. E ele estava lá. E aí eu fui, tirei uma foto com ele. Raramente eu faço isso, não sou muito de tirar foto com a galera, não sou muito de tietar, mas com ele eu quis tirar. E aí depois foi muito engraçado, porque no Twitter e tudo mais, a gente já se seguia, né? Ele respondia às vezes algumas coisas sobre beisebol, né? Que a gente falava, que é mais a área dele, né? Além do futebol. E aí, quando eu quis fazer a entrevista com ele, eu falei com o Matheus Pinheiro, falei assim, pô, eu tava querendo fazer uma live com o Biratã. Será que eu consigo falar com ele? Você pode conversar com ele, né, para tentar fazer esse meio campo? E aí ele falou com o Biratã, ele falou assim, o Biratã pode falar, pode passar o meu contato para ele. E quando eu chamei ele, ele falou, mas eu conheço você, não conheço? Eu falei, conhece, Matheus. Falou, poxa, era só ter falado que era você. E isso para mim foi muito legal, porque a live Pô, com ele foi. deve ter sido, cara, eu te conheço, porra. Sim, e assim, a live com ele foi muito legal também. Ele é um cara muito gente fina, super super acessível, como você falou, sabe? Tá à disposição para conversar, responde muito a gente. É um cara muito importante também para apresentar essa parte de esportes, como beisebol. É um cara que traz a estatística muito bem, que explica muito a importância dessa parada que é a estatística, desse monstro que a gente tenta sempre Nossa senhora. desenrolar. Então, e ele explica de uma forma muito, eu não digo nem fácil, mas de uma forma que você consegue entender a importância dessa estatística, porque essa é importante, e entender a diferença de uma para outra. E é um estilo de jornalismo que a gente não tem tanto aqui no Brasil. Eu gosto bastante do Bira e foi quando eu escrevia para o iFootball, hoje não tá mais lá, hoje está só a parte de palpite no site.
E aí eu tava conversando com a Thalita, não sei se você conhece, ela é do, me fugiu agora o nome do site que ela produz. Mas ela também é muito ligada ao pessoal do FABR. E eu conversando com ela, eu falei, eu queria entrevistar o Virato, mas eu não conhecia ninguém, nada. Aí eu cheguei no Twitter e marquei lá, fiz o Virato, me chama na DM. Quando eu botei ele falar na minha DM, ele fala, diga aí, eu falei, quero trocar uma ideia com você, entrevistar ele. Pode ser, quer que dia? Eu falei, pô, É um cara vai muito, no dia que você muito gente puder, eu fina. posso. Muito gente fina, muito gente fina. E ele, além do B, do futebol, ele gosta muito de automobilismo. Cara, fãzaço de Automobilismo automobilismo. é um aspecto que eu não entendo nada, Yuri. Falar a verdade pra você, eu já tentei por causa do meu pai gosta muito de Fórmula 1. Eu gosto muito de Fórmula 1. Eu não consigo gostar, meus amigos adoram, acordam todo final de semana. Quando eu acordo 10 horas da manhã, o grupo do WhatsApp tá com 850 mensagens que eles Nessa discutiram a pegada. largada e eu não consigo acompanhar a Fórmula 1. Eu gosto muito de Fórmula 1. O prazer, eu acordo cedo para poder. Dia de sexta-feira eu treino livre. Amanhã tem treino livre. Eu abro lá no site para assistir o treino livre, que não tem importância nenhuma para a corrida do treino livre. Mas Não, é o esporte, né? Por exemplo, eu vejo beisebol na pré-temporada. E eu tentei assistir, mas não consegui. beisebol tem 162 jogos de temporada regular. Eu paro para assistir os jogos da pré-temporada, que são os caras que talvez nem fiquem no time E principal. vai para a Liga Menor. Vai para a Liga Menor. E que, inclusive, eu vou falar a verdade para vocês, se era por conta dos brasileiros que jogaram nas ligas menores, eu cobri as ligas menores mais de perto, né? Tanto os brasileiros quanto alguns prospectos lá de fora, de outros times, né, que acabaram subindo ou não. E, cara, como é difícil cobrir minors. É muito difícil, porque você tem muita informação e ao mesmo tempo você não tem. Então é muito engraçado. E eu sempre falo e pouca gente entende. O beisebol, ele tá mais próximo do futebol do que a gente imagina. Me Porque, explica. porque o beisebol, de certa forma, o futebol americano, a gente tem a NFL. Sim. A gente tem a XFL que vai e volta, a gente teve a EFL, a gente tem ligas semiprofissionais e tudo mais, mas basicamente a gente tem a NFL. A NBA, a gente tem a NBA, a gente tem a Summer League, que é da NBA, e a gente tem competições ali semiprofissionais ou amadoras. E o beisebol, cara, o beisebol a gente tem a Major League, a gente tem a LMB, que é a Liga Mexicana, a gente... Não, mas falando só dos Estados Unidos, porque basicamente todos têm competição fora. É que a LMB é muito forte, mas a gente tem a Major League, a gente tem as Minors, que são 8, 9 divisões de times menores. A gente tem as ligas independentes americanas, que são filiadas ou não à Major League, mas que a Major League tem um radar próximo para trazer jogadores. Inclusive, o Paulo Orlando foi campeão faz uns 10 dias de uma liga dessas, depois da temporada do México. E assim como o futebol, é uma coisa que pouca gente consegue, pouca gente chega no profissional, pouca gente realmente bate lá na porta. Então, só que existe um caminho. O futebol é a mesma coisa. O futebol a gente tem o profissional, a gente tem as bases, a gente tem os times, as ligas amadoras e tudo mais. Então, eu falo que é o que mais se associa no sentido de sonho, porque a janela para ele se tornar profissional no beisebol ela é maior, Mas tem que entendeu? ralar. Mas você tem que ralar muito para chegar no beisebol profissional. Profissional, eu digo Major League. Porque a Sim. partir do momento que o cara assina um contrato, ele é profissional, na minha concepção. Então, mas até ele chegar na Major League, que é o fino do fino, é difícil, cara. E tem muito jogador bom que não chega. O draft da MLB é bem diferente da NFL, né? Pelo menos pra mim, porque diz que tem, Muito. sei lá quantos rounds. E aí eu 40. assistindo, e teve a primeira vez que eu descobri isso foi há uns anos atrás, e aí eu tava assistindo a transmissão e falaram que, assim, que o jogador tinha acabado de subir e tinha sido draftado muito alto, ele tava acho que no quarto round, um negócio desse assim. Aí eu falei, mas como isso é possível? Foi que foi draftado bem, o cara tava no, sei lá, terceiro ou quarto round. Depois que eu descobri que é muito Até o grande. 10º round é considerado alto.
a Major League Baseball. É porque assim, a MLB ela tá passando por uma reformulação meio grande por conta da pandemia ainda e tudo mais. A Major League foi muito afetada. A gente teve ano passado 5 rodadas só. Esse ano a gente teve 20, mas o normal eram 40. Nossa senhora. Então, Tem nem transmissão, né? Assim, tem, os Estados Unidos transmite as 40 rodadas, cara. 24 horas por No semana. Brasil, esse ano, inclusive, a gente teve transmissão da primeira rodada em português na Sim. ESPN. E sim, o beisebol é muito complicado você explicar a importância do draft ou não, porque demora-se anos para saber se você acertou. Entendeu? E também tem aquela coisa, né, do jogador nem sair do amador, o cara, não sei, pelo menos eu vejo em filme, o cara sair do amador e ir direto pro time. Não, não acontece. Porque, assim, qual que é a diferença? Existem diferenças pontuais, como, por exemplo, você não pode trocar no beisebol. Você não pode trocar para cima nem para baixo. Então, você tem que fazer a sua escolha. O que acontece é o seguinte. O jogador ele pode ser draftado saindo do high school, o que acontece muito, ou ele pode ser draftado depois de 3 anos no universitário. Então, você tem ali uma janela que é muito complicada, porque às vezes, isso eu já vi, é muito esquisito explicar isso para alguém. Um time escolhe um jogador numa rodada específica para que outros times não escolham ele, mas ele sabe que o jogador não vai assinar. Por exemplo, ele escolhe um jogador que está saindo, Doideira. ele escolhe um jogador que está saindo do high school para a faculdade, Sim. sabendo que o jogador não vai assinar, para que nenhum outro time selecione ele depois e ofereça muito dinheiro e ele assine. Mas qual a finalidade só para isso? É você impedir que o cara vá para o seu Só adversário. para ferrar seu adversário, não. Entendeu? E é muito complicado o draft do beisebol, cara, porque não existe unanimidade. Nunca existe uma unanimidade. Não é que nem o Trevor Lawrence era para a NFL esse ano. Todo mundo sabia que o Trevor Lawrence ia ser draftado em janeiro. No dia 1 de janeiro, todo mundo sabia. A primeira escolha geral será o Trevor Lawrence. Não existe isso no beisebol, porque você não sabe o que. Não existe necessidade que você vá preencher no draft. Entendeu? Tanto é que ano passado, ironicamente, em 2020, o jogador que foi escolhido do Chicago White Sox na primeira rodada, o Gary Crochet, ele era arremessador do Tennessee ou do Mississippi, eu não lembro agora, um desses dois. Sim. E ele saiu do draft direto para a Major League ano passado. Isso é muito raro. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2009. Porque o jogador, quando ele sai do universitário, do high school, ele não está pronto para jogar na Major League. E aí ele passa por esse processo de ligas menores. Entendeu? Claro, quanto mais alto você é escolhido, a chance a aposta do time em você é muito maior, obviamente. Sim, Mas não existe nenhuma garantia. O Mike Trout, por exemplo, que é um dos maiores jogadores da atualidade, ele foi uma escolha de acho que 25º, 26º round, porque era um cara que na época que ele foi draftado ninguém dava nada. Isso é normal. Então, o trabalho do scout no beisebol ele é muito mais profundo e muito mais suscetível ao erro, porque você tem muita chance de acertar e muita chance de errar. Nossa. E quem ia, parece que ia ser draftado bem no beisebol é o Kyle Murray, né? O Kyle Murray ele ia ser draftado, inclusive na época que ele foi para a NFL, eu falei que eu achava que ele teria mais sucesso assinando com a Major League do que com a NFL, porque ele era um bom jogador, mas vingou na NFL. Então, mas assim, é super normal. O Russell Wilson também era jogador, chegou a ser draftado pelo Yankees, né? Deixa eu tentar O lembrar Mahomes algum. também jogou. O Mahomes jogou. O Brady foi catcher de Michigan, né? Então, ele até foi draftado também, mas não aceitou, né? E isso é super normal, cara. Tem muitas faculdades. Stanford, por exemplo, tem muitas é uma faculdade que tem muitos caras que jogam no futebol americano e no beisebol, por exemplo. Ainda bem que o Brady não aceitou ir para o beisebol. Ainda bem, Que, né? ainda bem. Pelo bem de New England, falando como torcedor, não estou muito feliz agora depois do jogo de domingo, mas acontece nas melhores famílias. Para não falar besteira, eu até pesquisei aqui agora para não falar errado. O Brady ele não jogou beisebol em Michigan.
Ele jogou beisebol no ensino médio, mas ele não jogou em Michigan. Peraí. É, isso mesmo. Ele jogou só futebol americano mesmo. É, Mas é um exemplo, por exemplo, ele jogava como catcher, né? Que é o cara que fica fazendo as chamadas pro arremessador e segura a bola. E acabou sendo o que é hoje na NFL. eu não sei se é uma visão errada minha, mas o catcher ele tem que ser aquele cara que é tipo, mais inteligente, entre aspas, assim, que entende melhor o jogo do que os outros jogadores, porque ele tá ali, ele tá vendo toda a movimentação do campo. Ele é o único jogador que vê toda a movimentação do campo e transmite passos sinais, vê o Exato. arremessador, O o que catcher ele é, vai. o catcher é basicamente um capitão, né? Porque assim, ele é quem posiciona os outfielders e os infielders, né? Ele que faz a chamada com a mão assim, um, dois, três, ou para chamar o arremesso. E até por isso, ele não é um cara que tem tanta obrigatoriedade de ser bom no bastão, rebatendo, né? Propriamente falando. A primeira missão dele é todo esse aspecto defensivo do jogo, né? Inclusive. Tem muitos catchers que foram muito bons durante toda a sua carreira que não eram caras primorosos no bastão. O Ian Gomes, por exemplo, ele é um ótimo catcher. E eu não lembro de cabeça de nenhuma temporada muito explosiva dele no bastão. Mas ele sempre foi um cara muito bom para evitar roubo de bases, um cara muito inteligente, um cara muito bom. E por isso é um cara que está jogando até hoje com a idade que ele tem, né? Tem mais de 30 anos. A posição de catcher é uma posição muito desgastante, né? Porque a posição é desconfortável, que ele fica Tem que durante o ter jogo inteiro. joelho. Tem Tem que que ter ter joelho. joelho. E pensa que ele fica segurando arremesso a 90 milhas por hora, 95 milhas por hora. E É não muito. é um ou dois, ele fica É segurando muito. de todos os caras. São todas as entradas lá e ele tá lá segurando aí o joelho. Mas é isso, minha visão sempre foi assim que o Cat tem um. Mas, apesar do Cat ter essa responsabilidade toda, mas o arremessador principal é que mais ganha dinheiro do beisebol. Sim. Eu sou fã de arremessador, cara. Desde que eu comecei a assistir beisebol, eu sou fanático por arremessadores, estudo muito o conceito de arremesso e tudo mais. Inclusive, ano que vem eu vou tentar jogar um pouquinho também como arremessador. Tenho essa curiosidade. E mesmo que não chegue nem a jogar, minha curiosidade é de conhecer, tentar alguns arremessos e me arriscar um pouquinho. Mas é muito difícil você ter as formas do arremesso, né? Cara, eu Exato, acho. exato. Eu vou tentar conhecer alguns times aqui de São Paulo, conversar com o pessoal, conversar com o Thiago Caldeira, que é arremessador da seleção brasileira também, um cara que eu fiz uma amizade muito legal durante a pandemia, pedi umas diquinhas para ele. Quem sabe conhecer lá o centro de Biúna, né? E ele não me ensinou um arremesso ou dois. E voltando para o seu trabalho de comentarista, como foi o Brasileiro de Madden que comentou também? Então, foi É uma uma experiência da, muito diferente. Foi, né? Foi uma das novidades da pandemia, né? Em 2020, a gente teve o Campeonato Paulista, né? Que foi o meu primeiro contato, onde eu participei de todas as transmissões do Campeonato Paulista. Foi bem, bem legal e bem diferente, né? Aí esse ano a gente teve o brasileiro, foi muito legal. A CBFA chamou caras de vários estados para participar. A Reality XP que organizou tudo, né? Assim, em parceria com a federação. Foi uma experiência muito legal, né? A final foi muito boa. A oportunidade de conversar com o Ivan Zimmermann, que foi meu primeiro contato antes de eu poder fazer uma entrevista com ele. Pude falar com o Duzão, na época um pouquinho antes dos training camps dos Dolphins começarem. E, cara, foi muito legal. É muito diferente, né? Porque é videogame. Então não dá para você tentar, sabe, ficar muito, porque isso, ele escolheu essa jogada por causa daquilo, e nananã, nananã. Mas é uma experiência muito diferente, né? E foi bem legal também. E vai ter mais? Você Vai, sabe? vai, vai. A expectativa é que a gente tenha nos próximos anos também, mesmo com a volta dos jogos e campeonatos presenciais, a ideia é que o esportes também continue sendo ativo no futebol americano. Foi muito legal os jogos do campeonato. O Madden matou um pouco a saudade do período que a gente estava sem jogo. O, e você, qual é seus
projetos de agora em diante? Agora está um pouco pegado, deu uma pausa um pouco nas lives da Twitch, mas está como lá, não é? Timeout. Então, Yuri, eu vou falar a verdade para você, por conta do meu trabalho atual, né, minha rotina ela tá bem complicada para continuar com as lives, né? Eu tô tentando ainda achar um meio de voltar com elas pelo menos uma por semana, ou fazer algumas lives de pós-jogo. Mas o que eu estou tentando sempre fazer é os podcasts que o pessoal no Timeout, inclusive hoje, né? A gente está gravando agora no dia 7, saíram 2 podcasts que eu participei de beisebol e da NFL. Então, para quem não conhece o Timeout, procura no Twitter, Instagram, no Spotify, qualquer agregador que você use, o Timeout está lá. No meu Twitter mesmo, Twitter eu tento sempre publicar algumas coisas, tudo mais, durante os dias de jogos, principalmente. E, cara, eu tô aproveitando para estudar nesse tempo que me resta, sabe? Assim, tô começando a me preparar para o próximo draft já, para falar a verdade, dando uma atenção para os playoffs da Major League, que são muito legais, eu gosto muito de acompanhar, inclusive tá rolando agora, Red Sox e Rays. E tem sido bastante isso. O pessoal da Information, eu pude participar de algumas lives, escrevi um texto lá com eles, estou tentando estar mais ativo. O pessoal do Código Futebol Brasil também que faz um trabalho muito legal. Lá no YouTube eu participo com um vídeo ou outro. E está sendo bem interessante. É bem corrido agora por conta desse novo trabalho, mas tá sendo legal ainda conseguir produzir alguma coisa e ver que a gente está fazendo um trabalho legal mesmo de pouquinho, vamos dizer assim. E lá no pré-draft agora do ano que vem, você acompanha mais os jogos ou vê mesmo só algumas takes de jogadores que estão meio hypados, alguma coisa assim, ou assiste mesmo os jogos? E eu vou falar a verdade para você, depende muito do dia, depende muito se eu estou fazendo alguma coisa no dia, se eu não estou fazendo alguma coisa no dia. Mas eu tento, por exemplo, dias que são mais tranquilos, né? Ou que a gente tem menos jogos acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem um jogo que já começou, que é Coastal Carolina e Arkansas State. Coastal Carolina eu gosto de assistir um pouco por causa do Grayson McCall, que vai ser elegível ano que vem. Tem alguns jogadores interessantes ali. Mas a grande maioria está sendo assistir mesmo alguns tapes depois, né? Porque acontece Sim. muito jogo. NFL e college é muito jogo ao mesmo tempo. Então é muito complicado a gente conseguir ver tudo que está rolando. Então a maior parte está sendo tapes e começando a me preparar. Estou focando no aspecto que eu mais gosto, que são linha ofensiva, center, que é a posição que eu joguei por muito tempo. Então é a posição que eu mais conheço da parte técnica, de entendimento, de Sim. leitura. Então, se preparem que quando a temporada acabar, vai ter um guia só para centers no próximo draft. Olha, de quem entende, viu, gente? De quem entende da posição. Muito bom. E o mais legal, o draft, para mim, é a segunda coisa mais legal que tem da NFL. Lógico que o primeiro Sim, é o Super Bowl, adoro o Super Bowl, mas o pré-draft, para mim, eu não acompanho tanto de ficar assistindo tape, essas coisas. Eu gosto de assistir jogo mesmo, eu assisto alguns jogos que eu acho interessante e que eu não, acho legal, ver jogo, início, ver o jogo faz parte, né? Mas é que quando você tenta ver focado em um cara, a melhor coisa é você ver o tape, porque senão você acaba se às vezes perde. não dando a atenção ideal para o que você queria ver. Mas é muito Exato. legal ver alguns clássicos, né? Essa semana vai ter Alabama e Texas A&M, já tô triste, porque a Texas A&M vai ser atropelado por Alabama, mas eu vou assistir o jogo, então O time de Alabama é é sem sacanagem. O time de Alabama é, é. é uma coisa de outro nível que o Nick Saban faz com aquele time. E é tipo o meu Patriots, né? Agora não, que infelizmente a gente está em um momento de Foi baixa. por muito tempo, É mas foi por só, muito tempo, mas é Yuri. só Deixa uma os outros times pausa. ganhar um pouquinho. É uma pausa, igual como a gente deu uma pausa de uns anos antes do 2012, 13. Deixa a galera. Deixou o outro time ganhar de vez em É, quando. a gente apoia às vezes, só para a gente não ficar um pouco na terra, né? Pisar um pouquinho no céu. É, é engraçado que a torcida do Patriots ela é meio. Não tem. Ela é meio mal acostumada, né? A Então, banda acostumada a ganhar, né? Se vocês o torcessem para time. Miami, para Jets, vocês iam É, agradecer quando ganha. quando o time perde, cara, o grupo do WhatsApp.
Cara, parece que é o pior time do mundo. É uma coisa sem igual. Muito engraçado. É tipo aquela, vou pichar o muro lá, Puxar o muro, diretoria de diretoria de Jim Kerry. Carrey. É nesse nível, mas é muito engraçado. Mas o Alabama no college é surreal. Eu queria muito ver Michigan chegando nos playoffs de novo alguma vez, mas tá difícil o caso lá. Eu, no particular, gosto muito de Michigan. Gosto um pouco de Penn State, mas eu gosto muito por causa da torcida, né? Eu acho muito Penn legal State as tem uma torcidas. torcida muito legal, cara. Eu acho muito legal a torcida do Penn State. E eu nem ligo muito assim para os times, não torço para nenhum time, mas eu gosto de assistir por causa pelas torcidas. Sim. Mas é isso. Muito obrigado, Matheus, pelo seu tempo, pela presença aqui, cara. E precisar, tamo junto aí nos seus novos, no sua acompanhada, nos seus projetos que você tem. Continue trazendo essa cobertura muito legal que você tem. Quem não acessa lá o Twitter do O Menino Ornelas, arroba O Menino Ornelas com 2L. E muito obrigado, cara, pela presença. Imagina, Yuri. Cara, obrigado de novo pelo convite. Uma satisfação enorme estar participando da estreia. Espero que tenham muitos e muitos outros. Aí daqui a algum tempo você lembra de mim de novo? Pode me chamar, que você vai se chamar só gente mais famosa agora que eu, daqui em diante. Mas, cara, obrigado mesmo pela participação, pelo convite, né? A participação, estou acostumado a ser o host e estou sendo convidado. Obrigado pelo convite de coração. Para quem está acompanhando aqui, quiser seguir um pouco mais, é @o Menino Nelas, Twitter, Instagram, Facebook, lá no YouTube, patenteado, @o Menino Nelas. E é isso. Obrigado de novo pelo convite. Precisando, tamo junto. Pode contar comigo.